Salve você ligado no Tomazão TV, aquele abraço, bom dia. É terça-feira, então vamos nessa, porque tem informação, você vai se atualizar aqui no nosso canal. Muito obrigado pela força e lembrando que o Paysandu já tem um novo treinador, já eu falo para você, vai chegar hoje a Curuzu, embora a solução caseira tenha sido resolvida ontem, mas o Paysandu estava atrás desse treinador e tinha que ser, de alguma forma, alguém que viesse para tentar comandar o barco no final, até o final da temporada. E tomara que dê certo, estou torcendo muito para isso, para que consiga essa reviravolta. O Remo arruma o time, sem o volante que está suspenso, e prepara o Baianão. Tem até uma mensagem aí do executivo que deixou no ar, esse Baianão que quer ser alçapão de volta. Esse é o Tomazão TV. Para você que ainda não é assinante do canal, pode assinar, acionar o sininho, deixar o like, é importante. Estamos chegando aos 37 mil, quero chegar aos 50. Quando chegar aos 50 vai ser um grande sorteio para você que é assinante aqui do Tomazão TV. Parceria do Globo Esporte também, do Laboratório Amaral Costa. Então vamos junto? Começar falando do Leão. Pois é, o Remo começa a semana tranquila, visando o jogo contra a equipe do Vila. Aliás, o Vila empatou em casa ontem, já eu falo dos resultados da rodada. O Remo fica em quinto lugar, tranquilo, não sai da posição, a 3 pontos do G4 lá, do último colocado, do quarto colocado, dos 4, né, que é a Chapecoense com 41, o Remo com 38. Se conseguir um bom resultado fora, vai mais do que nunca brigar lá no bolo dos que estão tentando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Baianão sendo preparado, está sendo maquiado de todas as formas, gramado recuperado, melhorado, né? Porque o Remo tem treinado lá, pintura geral, banheiros, a montagem das arquibancadas, aí faltando aqueles laudos finais para que a CBF possa autorizar o jogo contra o Atlético Goianiense e também contra o Atlético Paranaense. Fiscalização da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e assim você vai, para que o Remo tenha o seu estádio de volta. Aliás, o Marcos Braz adora esse tipo de postagem, né? Mandou logo a real dele no Instagram ontem, na rede social, e Baianão, de volta, com joguinhos aqui, tem que ter pressão, é alçapão, olha só. Bora que vai ser aqui agora, hein? A partir de agora vai ser aqui, hein? Vai ter uns joguinhos aqui. Será se aqui pressiona ou não? Hã? Não aguenta a pressão, vai. Aqui não é o lugar para ficar. Não aguenta a pressão, aqui não é o lugar para ficar. É isso, é o Baianão de volta, o Baianão que sempre foi o local de grandes jogos do Remo, de conquistas importantes e de vitórias importantes também em campeonatos nacionais. E terão 2 oportunidades, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Paranaense. E pode ser realmente serão jogos decisivos para quem está querendo buscar o acesso. Sem o Caio Vinícius, Cantídio pode estar voltando, mas quem está em alta é Marrone, muito feliz com o gol marcado lá em Manaus contra o Amazonas, o 3º gol que selou a vitória, mas fala principalmente do ambiente que vive nesse momento, jogadores fechados com Antônio Oliveira, o técnico português, mais do que nunca tem o grupo na mão, e o Marrone feliz em ter voltado a marcar, que é importante para o Remo. Quando se ganha, tudo fica muito mais tranquilo. Marrone no Tomazão TV. Muito bom voltar a marcar, felicidade enorme. Como você falou, né? Foi um momento do jogo ali que a gente tinha acabado de tomar o gol e a gente tinha que dar uma resposta muito rápida e eu tive a oportunidade junto com o Nico, que fez um excelente jogo. Vale ressaltar isso. Tive a oportunidade e acabei sendo feliz marcando o 3º gol. As coisas estão acontecendo, estão evoluindo e que o torcedor, até mesmo parte da imprensa, precisa ter um pouco mais de paciência nesse trabalho que está sendo desenvolvido? Então, eu acho que a gente está aberto ao que o torcedor tem
para falar, é normal isso, mas como a gente costuma falar, a gente tem uma união muito forte aqui, a gente está junto, a gente confia no Antônio, o Antônio confia na gente, a gente conversa bastante, ele também está aberto para escutar a gente, isso é importante. Eu acho que a gente não vem jogando mal, só que realmente em casa o resultado não está vindo, a gente está pecando em algumas coisas, mas eu acho que é isso, é importante a gente estar junto, como eu falei, o Antônio, técnico rodado, a gente tem uma confiança muito alta nele, então eu acho que é seguir junto, até porque no final de tudo é pelo Remo, então seguir juntos, unidos, porque a gente só tem um objetivo que é o acesso final do ano. É isso, Marrone, artilheiro do Leão, ao lado, quer dizer, artilheiro, ele é artilheiro, falta marcar mais gols, mas se continuar se soltando desse jeito, a coisa pode melhorar. Artilheiro mesmo é o Pedro Rocha, é artilheiro do Remo, artilheiro da Série B com 12 gols e peça fundamental nesse ataque azulino. Cantídio pode ser o volante ao lado do Jaderson com o Pavani, eu acho que não tem mistério. E aí o Nico com o João Pedro, o Marrone entrando no segundo tempo lá contra o Vila Nova, pode ser uma opção, e o Pedro Rocha. Acho que o Remo não tem muito o que mexer. E o português está com o grupo na mão, sabe muito bem o que fazer. E o Paysandu? Paysandu que viveu nessas últimas 72 horas o drama da derrota contra a Volta Redonda em casa, depois da dispensa do Claudinei, a tentativa de contratar um técnico. E ontem a gente até anunciou que seria o dia de ontem, o anúncio, mas fica para essa terça-feira. O Paysandu já tem um novo técnico, fechado aí, eu acho que no final da noite, início da madrugada, e vai chegar, na minha opinião, está tudo certo, para mim, vai ser anunciado e vai chegar ainda nesta terça-feira a Belém para assumir o comando do Paysandu. Ele, Márcio Fernandes, pode anotar. Aliás, a gente vinha cantando essa pedra. Foram mais de 12 técnicos contactados, e o Márcio Fernandes foi aquele que acabou topando a parada, assumir, abraçar essa causa de tentar salvar mais uma vez o Paysandu. Assim como no ano passado, ele vem para, nessa reta final, dar a volta por cima e tomara que consiga. Do fundo do meu coração, estou torcendo muito para que o Paysandu possa se salvar e continuar na Série B. O futebol do Pará tem que estar acima de tudo. O Remo, indo ou não para a Série A, se mantendo na Série B, com o Paysandu se mantendo na Série B, esse é o papel e esse tem que ser o objetivo. Agora é trabalhar forte, agora os jogadores também têm que encarnar essa vontade de querer vencer, né? Não é só trocar o técnico e o time não continuar não jogando nada. Aí o técnico tem que dar o jeito dele, fazer o time jogar, fazer gols, não permitir viradas ridículas como aquela contra o Volta Redonda. Aliás, o Sandro Fornes falou sobre isso. O lado emocional tem sido muito afetado com relação aos jogos do Paysandu. E ele falou ontem na entrevista coletiva desse momento de transição, já que ele é o interino e foi quem recebeu o elenco ontem na Curuzu. A situação, né? Lógico que esse ano tem um pouquinho de diferença na questão da pontuação, né? Ano passado a gente tinha uma pontuação mais confortável, vamos dizer assim, mas o que dá para a gente tirar é que, na verdade, a gente pode reverter isso, né? E foi provado isso no ano passado, né? Esse ano a gente tem ainda 13 jogos por jogar, então acho que a gente tem chance, a gente tem bons jogadores, tem um bom time. Infelizmente, os últimos jogos a gente não tem conseguido pontuar e são muitos jogos sem pontuar e isso dificulta um pouco, mas a gente já provou também que pode reverter isso, né? E a gente espera que já no próximo jogo a gente consiga ter uma vitória para voltar o ânimo, é um confronto direto, a gente também se aproximar do América, se aproximar dos times que estão acima da gente, para que a gente possa continuar tendo chance e buscando essa reviravolta no campeonato, como foi no ano passado. O que contribuiu mais assim para o Paysandu ceder aquela virada? Eu acho que são várias coisas, né? A gente tem a parte emocional também, né? O jogador ele começa a querer fazer muita coisa e acaba muitas vezes errando. Tem a questão também a gente saiu na frente e pela situação que a gente vem vivendo
Acontece às vezes o time recuar muito para segurar o resultado e no fim a gente tem tido problemas, né, para gerir isso daí, tem acabado perdendo os jogos. Esse jogo especialmente a gente teve a chance de, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mesmo não fazendo um bom segundo tempo, de fazer o 2-0, a gente, infelizmente, nesse jogo a gente não conseguiu. Né? E daí um monte de coisa, né? Às vezes alguns erros que a gente tem cometido e cada erro que a gente faz, realmente os times têm aproveitado, têm saído os gols, né? E realmente o nervosismo, a vontade de querer acertar acaba prejudicando. Está aí o Sandro Fornes, que seria alternativa ao lado do Inácio, caso o Paysandu não conseguisse fechar a contratação do novo técnico. Márcio Fernandes chegando, Márcio Fernandes de volta ao Paysandu. E eu torço muito para que o Márcio possa dar essa volta por cima, embora haja algum tipo de rejeição, mas é o cara que conhece o clube, conhece o Paysandu, sabe dos seus problemas do dia a dia e tem tudo para dar certo. Só lembrando que ontem tivemos 3 resultados e o Remo acabou na 5ª colocação, não saiu da posição que estava com a vitória diante do Amazonas, é o 5º colocado. O Novo Horizontino empatou, né? E com o Atlético Goianiense em casa, empatou e não conseguiu passar o Remo. Cuiabá venceu, foi a 37, é o 6º colocado, o Remo é o 5º. E o Vila Nova, que é o próximo adversário do Remo, também empatou em casa com o Atlético. Se ganha, ia para a 7ª colocação, ficaria atrás, para a 6ª colocação, ficaria atrás do Remo, mas acabou em 10º. Então é o 5º contra o 10º no sábado, e o Paysandu contra o América Mineiro é o último colocado. O Paysandu tentando sair, né? Muito mais agora vai precisar com ingressos promocionais, com o Márcio Fernandes no comando e o América Mineiro com 26 pontos para o Paysandu chegar aos 24. E temos que torcer. R$20 a casadinha, 2 ingressos, R$40. Tem arquibancada, 2 ingressos de 50, R$100. Então, é para levar o torcedor, tentar motivar o torcedor do Paysandu, ir ao Mangueirão no sábado. O jogo já está marcado para o Mangueirão, 16 horas, confirmado pela CBF. São as notícias de hoje, sempre batendo de primeira para você aqui no Tomazão TV. Aquele abraço.